Boa noite, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou estar falando aqui com a nossa irmã Regina, que é uma das irmãs mais antigas aqui da igreja. E eu queria que a senhora contasse um pouco para nós, desde o comecinho que a senhora veio para a igreja até atualmente, hoje, e contar para nós como foi a transformação da igreja aqui ao decorrer dos anos. Sim. Aí, quando eu aceitei Jesus, foi assim. Antes de eu aceitar Jesus, eu recebi um convite de uma vizinha lá de casa que frequentava lá, e aí a gente começou a ir para a igreja. Era um salãozinho ali perto, ali do Heleno. Aí depois a gente foi, quando passamos lá para a avenida, lá do Santo Hilário. Aí a gente congregando, era com a pastora Célia na época. Tem assim, de uns 25 a 30 anos que a gente aceitou Jesus, depois eu aceitei Jesus, eu batizei. E aí a gente pegamos e fomos orando, pedindo o Senhor lá da avenida, aí a gente foi orando, pedindo o Senhor para Deus abrir as portas. Aí entrou aqui para abrir, para vender os lotes. Aí a gente pegamos, juntamos e compramos aqui no Avaí. Depois começamos, viemos, não tinha asfalto, era só mato, lama, uma ruinha de chão. E aí a gente veio e conseguimos fazer um barracão na igreja. Aí foi indo, a gente pegamos, juntamos, comprou o lote, comprou os materiais e foi construindo. Desse foi aumentando devagar a igreja. E glória a Deus, está uma benção. Os membros aí passou para a pastora Eolina, aí agora é a pastora Romênia, e está só crescendo uma benção do Senhor. Quando a gente batizamos, muitos, e foi uma benção do Senhor. E é só vitória, só benção. E cada um crescendo, os jovens, as crianças, os irmãos. Aí agora a pastora Romênia, mas o Patrick está na casa do Senhor, está dirigindo, são os pastores aqui do Avaí. Tem uns para 7 meses já. É da regional agora, a nossa igreja é a regional do Goiás, e a direção é da pastora Romena e os irmãos, que Deus ele é maravilhoso, fiel, e só para crescer, só crescendo. Tem o grupo dos louvores, das crianças, das irmãs. Eu só tenho que agradecer. Foi uma transformação que o Senhor fez na minha vida e eu não largo por nada. Deus, quando eu aceitei o Senhor, eu continuo na mesma igreja, no mesmo propósito que eu fiz o propósito com o Senhor e estou na casa do Senhor enquanto vida eu tiver. E só bênçãos e maravilhas e vitória. Eu só tenho que agradecer o meu Deus, ao Senhor, por tudo, porque Ele é fiel todo o tempo, na minha vida, na vida da minha família, e é só bênçãos e vitória. Eu só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e ficamos fortes e continuamos a servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Queria também perguntar para a senhora se a senhora tem algum testemunho para contar de alguma bênção que você estava esperando há muito tempo para Deus e Ele te deu. Porque assim, a senhora, como a senhora fala, há mais de 25 anos. Então são muitos testemunhos que a senhora tem, que eu tenho certeza, porque Deus, Ele com certeza, Ele tem muitos milagres na sua vida. Porque quando a gente tem fé e confia em Deus, Ele transforma e faz milagre na nossa vida. Muitas vezes não é na nossa hora, mas é a hora dele, Ele vem e entrega para a gente. Então eu queria que a senhora contasse um pequeno testemunho de algum milagre que a senhora esperou muito e que Deus fez na sua vida. Amém. Então,
Nessa caminhada, Deus tem me dado muitas bênçãos e vitória. Quando meu filho já estava com os passaportes, com tudo, com a menina, aí eu falei para o Senhor que Deus não deixasse ele ir para o estrangeiro, que eu não queria que fosse, que eles nunca saiu de perto de mim, né? E eu orando, clamando o Senhor, pedindo o Senhor, Deus não permitiu, Deus transferiu ele lá para São Luís do Maranhão, mas de bênçãos e de vitória, e Deus entrou com providência na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha filha. Então, as bênçãos e as vitórias, eu tenho muitas bênçãos e vitórias. E a gente clama o Senhor. E esses dias mesmo, Deus respondeu. Eu pedi ao Senhor para Deus entrar com providência de uma cura, de uma libertação. E Deus me concedeu, me deu a vitória. Eu oramos, clamamos o Senhor e Ele respondeu. E Deus me deu a vitória e sempre Ele me dá. Eu só tenho que agradecer e louvar o Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Só bênçãos. Amém, irmã. Eu te agradeço muito. Que Amém. Deus continue te abençoando. Que você continue sendo essa pessoa meiga que você Amém. é. Que a gente vê em você transbordando o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, que Deus continue te abençoando. Eu te Amém. agradeço muito. Tá? Amém. Obrigada. Que Deus abençoa. Em nome de Jesus, vocês, firme e forte. Não se esqueçam. Se inscrevam aqui no nosso canal. Ative o sininho. Compartilhe. Que Deus vai te abençoar muito. E outra coisa, eu vou deixar um recadinho para vocês que são do nosso Ministério Brasil para Cristo. O próximo pode ser você.